Olá, meus amados, estão todos bem? Que bom! É sempre agradável podermos voltar aqui e compartilhar, da palavra de Deus e conhecer um pouco mais a respeito da fidelidade do nosso Deus, da verdade que o nosso Deus é. É sobre isto que eu quero falar neste e nos próximos vídeos, sobre a veracidade e a fidelidade de Deus. São dois atributos, duas características, duas essências do nosso Deus que caminham juntas. Né? Nós estudamos há poucos vídeos atrás a respeito de comunhão. Comunhão é quando eu tenho algo e algo me tem. E você tem alguma coisa e essa coisa o tem, ou seja, o amor de Deus, né? E comunhão é quando nós dois compartilhamos isto. Então, são atributos que se comunicam, são atributos de Deus, são essências de Deus, são virtudes maravilhosas do Senhor Deus que sempre andam juntas, como se fossem gêmeos, vamos dizer assim, né? Nascidos gêmeos, nascidos para um completar o outro, a verdade de Deus e a fidelidade de Deus. Então nós temos, uma jornada gostosa, para traçarmos aqui neste e nos próximos vídeos a respeito disso, a verdade e a fidelidade. Nós vivemos num mundo em que a verdade é questionada, onde cada um imagina que tem um pedaço da verdade. Né? Isso, de uma forma técnica, tem o nome de pluralismo. Pluralismo da pós-modernidade. Depois que a história do mundo passou a ser chamada de modernidade, o pós-moderno, quando o muro de Berlim cai e a União Soviética se desfaz, então mudaram o nome. Antigamente era história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea. Agora, no mundo dos historiadores, nós estamos num período pós-moderno. E aí eles trouxeram uma doutrina lá do século XIX, doutrina que eu digo filosófica, não bíblica, de que a verdade absoluta ninguém tem. Eu tenho um pedaço da verdade e o outro tem um pedaço da verdade. E o que nós temos que fazer é juntar essas verdades. Nós sabemos que isso não é verdade. Isso é uma enrolação, porque Deus é a verdade. Deus é a verdade. Então, um desenho, uma figura que os filósofos da pós-modernidade ou do pluralismo usam é a história de um elefante e alguns cegos. Cada cego foi colocado num lado do elefante. Daí perguntaram, o que é um elefante? O cego que ficou com a tromba disse, parece uma cobra. O cego que ficou com a perna do elefante, não é uma cobra, é uma coluna. Daí o outro que ficou no rabo, falou, imagina, é tão fininho, parece um galho. Daí o outro que foi colocado na barriga do elefante, na lateral, que nada, é uma parede, é um muro muito forte. Então eles falam, os filósofos falam que cada religião tem um pedaço da verdade. E quando nós juntamos toda essa verdade, então nós temos Deus por completo. Nós sabemos que Deus é o que a Bíblia fala, porque a Bíblia é a voz de Deus. Deus é a verdade. Nós não somos pluralistas em matéria de religião. Nós somos pluralistas em matéria de gosto de comida, gosto de camisa, gosto de carro, gosto de filmes. Aí sim, cada um é um. Mas em relação a Deus, em relação à palavra de Deus, o relacionamento de Deus conosco, nós só temos uma coisa: a verdade absoluta é Deus. E Jesus disse: Eu sou a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós vamos estudar a respeito disso, porque muitos ficam por aí como um chuchu. O chuchu só tem gosto se pegar um temperinho daqui, um temperinho de lá, um temperinho do outro, um temperinho daqui, para ele ter gosto. Porque na verdade comer chuchu sem tempero é mastigar água, não é verdade? Assim bem, nós não somos crentes chuchus, nós somos crentes azeitona, que
deixa o seu gosto, que deixa a sua presença, que marca a sua presença onde está. Salmo 145, versículo de número 13, diz assim: O teu reino é o de todos os séculos, o teu domínio subsiste por todas as gerações. Vejam agora, o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Quando ele fala que Deus é fiel em todas as suas palavras, ele está juntando ali a verdade. Jesus é verdadeiro em tudo aquilo que fala. Ele é fiel à verdade que é a sua palavra. Um outro texto que nós temos está no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 6. Apocalipse 22, versículo 6, que lemos assim: Disse-me ainda: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo que há em Deus corresponde à verdade. Tudo que ele faz, tudo que ele é, corresponde à verdade. Meu querido reverendo Heber Carlos de Campos, o pai, né, foi meu professor, eu fui colega de classe, né, num curso com o Weber Júnior. O Weber pai escreveu um livro chamado Ser de Deus e diz assim: aquilo que Deus expressa externamente corresponde àquilo que ele é internamente. Deus transborda externamente através de atitudes, através de bênçãos, através de milagres, aquilo que ele é lá no íntimo, aquilo que ele é e que faz parte da constituição de Deus. Verdade e fidelidade. Vamos ler alguns textos. Vamos lá no livro dos Salmos. Salmo 36, versículo 5. Salmo 36, versículo 5. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A benignidade é o ato de Deus ser bom de dentro para fora. Não ser bom da boca para fora, mas do seu íntimo externando aquilo que ele é. Um outro texto do livro dos Salmos é o Salmo 89, Salmo 89, versículo de número 8. 89, versículo de número 8. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti. A fidelidade, a verdade de Deus não só é internamente aquilo que constitui Deus, a sua essência, como é também tudo aquilo que está fora de Deus, ao redor de Deus. Ele está externando. É exatamente o que o reverendo Weber, pai, escreveu, né? Deus expressa externamente aquilo que ele é internamente. Outro texto está no profeta Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Versículo de número 5. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Mostrando a respeito do reinado do Senhor Jesus. E esta figura que está aqui no Apocalipse 11, no texto de Isaías 11, versículo 5, está lá no Apocalipse capítulo 1, quando narra a roupa que Jesus está usando ao se apresentar a João. Fala ali do cinto da justiça, fala da fidelidade de Deus, uma larga faixa, né? Mostrando na sua roupa talar. Então é muito interessante como tudo se combina, tudo se encaixa, porque Deus é verdade e fidelidade. Nada disso atrapalha, nada disso pode viver fora, pode viver
sem a comunhão. Isso é a comunhão de todos os atributos do Senhor e principalmente, no nosso caso desse estudo, a verdade e a fidelidade. Elas estão eternamente juntas. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Segunda carta de Paulo a Timóteo 2:13 diz assim: Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele permanece, ele é fiel, ele é verdadeiro no seu pacto. É um dos estudos que vamos fazer daqui a pouco, né, alguns poucos vídeos. Ele é firme, ele é verdadeiro. Quando ele promete, ele mantém a fidelidade, independente da nossa fidelidade. Nós fizemos pactos com Deus, mas acabamos não cumprindo esses pactos porque somos pequenos, teimosos e pecadores. Mas porque Ele é verdadeiro naquilo que prometeu a nós, Ele continua fiel. A verdade e a fidelidade de Deus estão em conjunto, estão em eterna comunhão. Algumas características da verdade de Deus. Eu acabei de falar, é uma essência de Deus. Livro dos... Hebreus está mais perto aqui de Timóteo, né? Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Temos que guardar a esperança, né, dos livramentos, da vida eterna, da presença de Deus, estarmos ali na presença de Deus, porque quem fez a promessa é fiel, ele é verdadeiro em tudo que faz. Agora o livro dos Números, capítulo 23. Livro dos Números, capítulo 23, lá no início da Bíblia, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? O homem mente, mas continua vivo. O homem pode falar a verdade, mas Deus é a verdade. A essência de quem Deus é ser verdadeiro e fiel. Nós continuamos vivos depois da nossa mentira. Por quê? Porque o Espírito Santo nos faz pedir perdão. Mas Deus, vamos imaginar, tá? Eu não estou afirmando que Deus morre. Mas se Deus deixar de ser fiel, se Deus deixar de ser verdadeiro, ele deixa de ser Deus. É a essência dele. É aquilo que ele é. Se nós perdermos todo o nosso sangue, nós morremos. Então, o reverendo Weber disse assim também: se Deus fizer alguma coisa que não corresponda à verdade, ele se nega a si mesmo, deixando de ser o que ele é. Então, a primeira característica de Deus é que ele é a essência dele. Tudo que existe e o faz viver. Também está a fidelidade e a verdade. Segundo ponto, esta verdade, essa fidelidade é imensa, é grande, ela não acaba. Por quê? Porque é a essência de Deus. Deus é a própria verdade. Nós podemos ter a verdade quando pregamos a palavra, quando oramos, quando falamos do amor de Cristo, nós temos a verdade, mas Deus é a verdade que nós temos. E Deus, sendo verdade, também nos tem. Nos tem dentro do seu amor por causa da fidelidade. Ele continua fiel quando nós somos infiéis. A sua fidelidade e a sua verdade é grande. Por não estarmos acostumados com a verdade, vivemos num mundo mentiroso, né? Não conseguimos medir o tamanho da verdade divina. Por isso que alguns crentes, infelizmente, e por falta de conhecimento de quem é o seu Pai Celestial, fala assim, vamos usar uma mentirinha santa. Não existe mentira santa.
Nós estamos desfazendo de Deus, não é? Não existe mentira santa ou omitir a verdade. Não, por não estarmos acostumados com a verdade, infelizmente, não conseguimos medir a verdade eterna de Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Eu sei que muitos irmãos aqui sabem de cor esse texto, né? E se não sabem, é bom decorar, né? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus só pode usar de misericórdia porque Ele é fiel à promessa verdadeira que Ele fez. Qual é? Vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Deus não se nega, Deus não perde a paciência com aqueles que são salvos. Ele conhece que nós somos pó. E como pó, somos falhos, somos momentâneos, nós somos temporários. Nós somos como a erva do campo, como o salmista diz no Salmo 103. E ele conhece a nossa estrutura, também diz o Salmo 103. E ele sabe nos livrar de todas as coisas. Mais um pouquinho. A fidelidade de Deus, a verdade de Deus é a essência de Deus, é quem Ele é verdade, Ele é fidelidade, ela é grande e ela é eterna. Salmo 89, Salmo 89, versículo de número 2. Salmo 89, versículo de número 2. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus. E agora vou ler o versículo seguinte, porque o versículo 2 continua, né? A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e confirmarei o teu trono de geração em geração. A fidelidade e a verdade de Deus é eterna. Primeira carta escrita por Pedro. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1, versículos 23 a 25. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1, 23 a 25. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, que se estraga, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, é eterna. A palavra de Deus aqui está dizendo com relação à sua promessa, ao seu pacto. Nós fomos alimentados, nós fomos regenerados por uma semente incorruptível que não se estraga, que é a palavra de Deus, que é a voz de Deus, que é a verdade de Deus, que é a fidelidade de Deus. Agora continua, a qual vive e é para sempre, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Permanecer para sempre com esse Deus infinitamente verdadeiro. Ele é a própria verdade. Ele é a própria fidelidade. Ele não pode deixar de ser fiel e verdadeiro. E como é bom, é maravilhosamente merecedor de adoração o nosso Deus, porque dentro dessa verdade e fidelidade, Ele nos ama. Ele prometeu estar conosco. Ele prometeu nos alimentar. Ele prometeu nos perdoar. Ele nos prometeu o céu. Vamos orar? Santo Deus, nós reconhecemos que o Senhor é a verdade e a fidelidade. Esses dois atributos comunicáveis entre ti, ó Deus, eles não vivem
um sem o outro. Assim como a verdade e a fidelidade faz parte de quem o Senhor é. O Senhor é a própria verdade e a própria fidelidade. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor age externamente conforme o teu interior. Nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor é quem fez a promessa de nos curar. O Senhor foi quem fez a promessa de nos perdoar. O Senhor é quem fez a promessa de nos manter na palma das tuas mãos. Nós agradecemos, ó Deus, porque isto é verdade, temos sentido externamente na nossa vida a tua proteção e sabemos que é por causa da tua fidelidade, porque nós somos pequenos, falhos, fracos, mentimos, pecamos, erramos, mas o Senhor permanece fiel, mesmo na nossa infidelidade. Recebe, Senhor, a nossa atenção neste e nos demais estudos, para que possamos conhecer mais a respeito do teu interior e termos assim, ó Deus, uma vida digna de filhos daquele que é a própria verdade e a própria fidelidade. Porque se somos teus filhos, temos que ser parecidos contigo. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Tenham todos um ótimo restante de dia. Que Deus abençoe e Deus continue mostrando a todos nós a sua verdade fiel.